Recebam todos a paz do Senhor, amém? Você está feliz com Jesus? Amém? Eu quero louvar a Deus pela oportunidade que Ele nos concede mais uma vez estarmos juntos para celebrarmos ao mesmo. É sempre com muita alegria que eu recebo o convite da Amor e Fé. É uma igreja que a gente já caminha junto há alguns anos, e eu louvo a Deus por esta igreja. Eu louvo a Deus pela vida da pastora Bispa Ilma, pastor Cleiton, pastor Afonso, um amigo que Deus nos apresentou, a Paulinha, que Deus abençoe a todo o corpo ministerial desta igreja. No nome de Jesus, eu trago um abraço da minha esposa, missionária Midiane. Eu não consegui trazer ela dessa vez, mas ela está de casa assistindo a gente ao vivo. E eu mando um beijo para minha esposa. Digo que a amo, né? Minha esposa é uma bênção de Deus para a minha vida. Amém? Pega aí a sua Bíblia. Abra no capítulo 13 do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas. Lucas, capítulo 13. Glória a Jesus. Lucas, capítulo 13, verso 10. Enquanto você procura, no final dessa reunião, eu estarei lá fora, lá embaixo, com meu livro, né? Eu escrevi um livro agora no final do ano de 2025 e tem como tema Quando Deus Te Chama. Isso aqui é para quem tem ministério, para quem é chamado, se sente chamado por Deus e que se sente incapaz de exercer o chamado. Aqui eu tenho um conteúdo bíblico que afirma que quando Deus chama, Deus garante. Então, no final do culto, eu estarei lá embaixo. Passa lá, deixa Deus te usar, no nome de Jesus. Amém? Capítulo 13, verso 10, está escrito: certo sábado, Jesus estava ensinando numa sinagoga. Ali estava uma mulher que tinha um espírito de enfermidade e que mantinha doente há 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. E de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus a chamou à frente. Ele disse: mulher, está livre deste mal. Então ele pôs as mãos sobre ela e imediatamente ela se endireitou. Então ele lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e louvava a Deus. E você dá um glória a Deus aí. Meus irmãos, o capítulo que nós lemos, a partir do versículo 10, narra um cenário em que Jesus está na sinagoga. E numa sinagoga ensinando. Você sabe que a sinagoga, ela nasce dentro do cativeiro babilônico. Quando o povo estava afastado do templo do Senhor, eles sentem a necessidade de fazer reunião e estudar acerca da lei, acerca dos profetas. A sinagoga reunia todo sábado os judeus, e dentro da sinagoga era escolhido pelo príncipe da sinagoga o orador, o leitor da Torá ou dos profetas. Esse se localizava no centro da sinagoga, porque a arquitetura da sinagoga não era como nos templos atuais. A sinagoga ela era redonda e existiam bancos, né, em seu torno. E qual maior a patente daqueles que estavam na sinagoga, mais à frente eles ficavam, seja eles saduceus, fariseus, os mestres das leis. Eles sentavam próximo daquele que ia pregar e interpretar a lei. Então Jesus está no centro da sinagoga, e a Bíblia diz que nessa sinagoga em que Jesus está ensinando, meu amigo,
Pastor Afonso, chega uma mulher, e a Bíblia diz para nós, o Lucas que escreve esse texto, e esse texto está localizado só no Evangelho de Lucas. Lucas diz que ela tinha um espírito de enfermidade. Você sabe que o Lucas era médico, e pelo diagnóstico de Lucas ele poderia dizer que ela tinha uma hérnia de disco ou uma curvatura normal na coluna, mas Lucas vai dizer que essa curvatura, que essa enfermidade que ela carregava não era uma enfermidade natural, porque somos sabedores que existem as enfermidades naturais. Eu sofri um acidente, por conta desse acidente eu carrego comigo uma hérnia discal. A gente vai ver na Bíblia homens de Deus sendo acometidos de enfermidade. O próprio profeta Eliseu, o profeta da unção dobrada, morreu de uma enfermidade. Timóteo tinha dores no estômago, porque eram enfermidades naturais. Existem as enfermidades naturais, mas também existem as enfermidades que é para a glória de Deus. A Bíblia diz que em João 9, Jesus está passando com os seus discípulos, e quando ele está passando com os seus discípulos, ele vê um cego, e a Bíblia diz que ele é um cego de nascença. Há uma pergunta dos que estão com Jesus, os discípulos, eles vão perguntar: por que ele nasceu assim? Quem pecou? Ele ou os pais, para que ele nascesse enfermo dessa maneira? A resposta de Jesus foi a seguinte: nem ele pecou, nem os pais, mas foi assim para que nele se manifeste as obras de Deus. Existem enfermidades, meu amigo pastor Afonso, que é permissão do próprio Deus, porque nessas enfermidades será palco da manifestação da glória de Deus. Só que o texto está mostrando para nós que essa enfermidade não é de cunho natural, essa enfermidade é de cunho espiritual. Lucas diz que ela carregava um espírito de enfermidade há 18 anos. O próprio Jesus, conversando com o príncipe da sinagoga após a cura dessa mulher, ele vai dizer que ela está aprisionada por Satanás durante 18 anos. Então o que ela manifesta no corpo, a sua encurvatura, é consequência, é reflexo de um ataque espiritual. O inimigo atacou. Há um peso espiritual sobre a vida dela, e esse peso espiritual faz com que ela viva encurvada. Ela não tem uma vida plena, ela não consegue viver ereta, ela não consegue viver normal como todo mundo vive. Ela vive limitada, visão limitada, corpo limitado. O reflexo do que ela vive por dentro transborda para o lado de fora. Afonso, ela vive com uma vida de pedaços, ela vive uma vida de porcentagens, que ela não consegue viver uma vida plena por causa do ataque espiritual que ela vive. Mas o que me chama a atenção é que mesmo limitada, mesmo encurvada, mesmo sofrendo ataque espiritual, o texto diz que ela está no lugar em que a palavra é pegada. Eu vou de novo. Mesmo encurvada, mesmo limitada, mesmo enferma, mesmo sofrendo ataques espirituais, ela tomou uma decisão. Qual? Estou limitada, estou encurvada, a minha visão não é plena, mas eu não vou deixar de ir para o culto. Pastor Afonso, eu nem sabia do que estava acontecendo, mas o Espírito de Deus me visitou nessa tarde para pregar essa palavra. Eu vim pregar para alguém que mesmo debaixo de ataque espiritual, eu vim pregar para alguém que mesmo debaixo, aleluia, de guerra, você pode não estar vivendo a plenitude que você desejava ainda, mas você tomou uma decisão. Qual? A minha limitação não vai me paralisar. Eu vou para o lugar que a palavra é ministrada. Agarre na mão de quem está do teu lado, por favor. Dá-lhe uma sacudida nele e diga: você está no lugar certo.
Aleluia. Não diga para ele: você decidiu vir para o lugar certo. O diabo tentou te limitar, o diabo tentou te parar, o diabo te atacou, mas olha você aqui mais uma quinta-feira, na amor de fé, e dizendo: eu estou no ambiente da palavra. Meu Deus, aleluia. Eu lembro que eu tinha áreas da minha vida que eram tortas, e eu reconheço que eram ataques espirituais. Eu lembro que eu projetava coisas, tinha acesso a uma quantidade boa de dinheiro para concluir esses projetos. Mas quando eu pegava no dinheiro, Afonso, o diabo me atacava, me encurvava, me entortava em algumas áreas. Eu gastava tudo na droga e não conseguia concluir os projetos que eu criava. Eram ataques espirituais. Mas eu, mesmo sendo atacado, e essa experiência é própria minha, mesmo sendo atacado, mesmo viciado, eu não passava 2 horas sem cheirar uma carreira de cocaína. Mesmo viciado, mesmo atacado durante anos, tinha dia que eu ia armado, drogado pro culto. Tem gente que julga, né, irmão? Mas cada um sabe onde o calo aperta. Havia algo em mim que gritava: vai para aquele ambiente, vai para aquele lugar. Aleluia. Eu não tenho problema de dizer isso. Eu lembro de uma vez que eu entrei numa igreja, fiquei lá intocado, quietinho no meu canto, cheio de droga, cheio de cocaína no meu bolso, cigarro, aleluia. E eu lembro que quando acabou o culto, que eu estava saindo pela porta da igreja lá atrás, o pastor me chamou lá na frente e disse: Sandro, vem aqui, aleluia, porque eu quero orar por você. Afonso, eu tenho a plena convicção que aquela oração surtiu um efeito tão grande que menos de 6 meses eu tive um encontro com Deus e a libertação chegou. O que é isso, pastor? É que mesmo debaixo de guerra, alguém decidiu entrar no ambiente do culto. Eu vou de novo, que mesmo debaixo de guerra, alguém tomou a decisão certa. Você poderia estar em casa debaixo dessa chuva, aleluia, no sofá deitado assistindo Netflix. Já que a guerra chegou, já que a guerra entrou, já que tem muito tempo sofrendo esse ataque, vou ficar. Mas você tomou uma decisão. Qual? Eu não estou vendo nada acontecer, mas eu vou para o ambiente que a palavra é pregada. Aleluia. A Bíblia diz que essa mulher está no culto, ela frequenta a sinagoga, ela frequenta o ambiente que a palavra é pregada, que a palavra é ministrada. Só que o texto diz que ela está 18 anos limitada, encurvada, peso espiritual que não deixa ela ter uma visão plena, não deixa ela ter uma vida plena. A vida dela é limitada. Só que nesse dia que ela tomou a decisão de ir para o culto, quem é o pregador? Só que nesse dia que ela foi para este culto, Afonso, o culto não foi comum, porque o culto da sinagoga era falar de Deus. Vou de novo. O culto da sinagoga era falar de Deus. Naquele dia era Deus falando na sinagoga. Eu vou de novo. Aquele dia era o próprio Deus falando na sinagoga. Eu vim liberar uma palavra para alguém que entrou aqui. Você não perdeu tempo em entrar neste culto. Hoje o próprio Deus te colocou nesse ambiente para te dizer: a tua vida nunca mais será a mesma. Eu vou de novo. A tua vida nunca mais será a mesma. Por quê, pastor? Jesus disse: onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei. Te mandoro mandaraçanha, terra mandaraia. Bispa, a Bíblia diz que Jesus está pregando, Jesus está interpretando a lei. Essa mulher, por ser mulher, estava na parte de trás, escondida. Ela não tinha tanta aproximação, ela não tinha essa possibilidade de se aproximar tanto do meio onde Jesus está. Ela está escondida, e pela religião, alguém vê, mas acha comum. Alguém vê, mas acha normal. Só que enquanto Jesus está pregando, a Bíblia não revela ela clamando.
A Bíblia não revela ela gritando, porque existem curas, áreas da nossa vida que serão curadas quando a gente clama. Existem áreas da nossa vida que serão curadas quando a gente toca. Essa mulher só queria estar ali ouvindo a palavra. Só que o texto diz que enquanto o próprio Verbo encarnado pregava, ele viu ela. Eu vou de novo. Jesus a viu. Olha para quem está do teu lado, diga: Jesus viu. Não, mas diga com convicção, diga: Jesus viu. Aleluia. E eu gosto porque quando Jesus vê, a nossa vida nunca mais vai ser. Jesus vê mesmo sem ter grito. Jesus vê mesmo sem alguém tocar. Jesus vê mesmo sem a fé ser programada. Por quê, pastor? Porque antes da fé se manifestar, a graça te acha onde você estiver escondido. Alguém levantou as mãos, eu vou de novo. Antes do clamor, antes da fé ser articulada, antes do pedido, a graça enxerga quem a religião aprendeu a rejeitar. Por quê, pastor? Porque não tem esconderijo tão escondido que me impeça de ser alcançado pelo olhar dele. Eu vou de novo. Não tem ambiente tão fundo que me impeça de ser alcançada pelo olhar de Jesus. A graça acha a gente mesmo quando a gente não procura ele. A graça encontra a gente mesmo quando a gente não clama por ele. E se não fosse a graça, hoje você não estaria aqui. Foi ela quem te achou, foi ela quem te... O salmista disse no Salmo 40: esperei com paciência no Senhor, me espaiuma. Olha o que ele diz no verso 2: e ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor, ele me arrancou do charco de lodo e me colocou com os pés firmes sobre uma rocha. Pega isso aqui, o salmista não está dizendo: foi eu quem saí do lamaçal para encontrar com ele. Foi ele quem foi no lamaçal para me arrancar de lá e me estabelecer sobre o bem. Olha aí para quem está do teu lado, porque meu corpo arrepiou. Eu estou sentindo uma graça do Espírito Santo aqui. Diga para ele: Jesus te viu. Porque não tem ambiente mais escondido que ele impeça de te ver. Aleluia. Ele te acha nos teus ambientes de mazela. Ele te acha nos teus ambientes de declínio. Jesus acha. Eu estou sentindo a graça dele. Tem alguém comigo aqui? Se a graça não nos encontrasse, nós não estaríamos aqui. A graça não espera você se direitar para te enxergar. Ela te enxerga torto mesmo. Ela te enxerga curvado mesmo. Te mandara sandoromina, teremina kaleminaia, dumina calabada caminassa, sominara sanda calaia. Não, quando você estava no quarto escuro, com a depressão dizendo: você não vai ser feliz, tira a tua própria vida, se automutila, você não vai chegar a lugar nenhum. Você abriu teu smartphone, um louvor veio com uma palavra, encontrou teu coração, te levantou lá. Tu acha que foi coincidência? Foi Jesus dizendo: sou eu te enxergando onde o homem não te enxerga. Sou eu te enxergando onde a religião não te vê. Sou eu indo nos teus ambientes de madeira. Eu estou sentindo Jesus aqui. Pegue na mão de quem está do teu lado, por favor. Diga para ele, antes da fé gritar, a graça te vê. Aleluia. Jesus vê quem o sistema aprendeu a rejeitar. Eu lembro, pastora Ilma, que eu morava numa casa, Afonso, que não tinha porta, não tinha janela, não tinha rede elétrica. Lá não tinha móveis. Eu só tinha um tapete vermelho. Aleluia. Eu não tinha amigos, não tinha família do meu lado. Eu era proibido de voltar para o ambiente que eu fui criado. Aleluia. Morava eu, ratos e baratas. Eu passava dias sem tomar banho lá. E mesmo assim, perdido, escondido, no ambiente de declínio, a graça foi lá e disse: eu te achei, eu te encontrei. Eu tô com meu corpo arrepiado. Eu vim pregar pra gente que se não fosse Armando Koch passar naquele
naquele botequim e te entregar um panfleto, você achar que foi coincidência. Foi Jesus dizendo: eu te vi, eu te achei. Não foi vós que me escolhestes, mas fui eu quem vos escolhi. Jesus viu, e é impossível ser alcançado pelo olhar de Jesus e permanecer o mesmo. O milagre dessa mulher é progressivo. Primeiro Jesus vê. Eu gosto disso aqui, cantora, porque depois de Jesus ver, o Jesus que está no centro pregando chama ela a si e diz: vem. Pastora Ilma, bispa, Jesus podia, com seu poder, de onde estava, gritar para ela dizendo: está curada. Ela poderia ser curada no ambiente que ela estava, porque Jesus tinha poder para isso. Certa feita o centurião disse: nem precisa ir na minha casa, basta uma palavra tua e o meu servo será curado. Só que Jesus, depois de ver, ele chama. E eu gosto disso aqui, meu amigo, porque ele não vai curar para chamar. Ele não cura ela para dizer vem. Ele diz: vem. Vem como? Vem torta mesmo, vem curvada mesmo, vem limitada mesmo. Pastor, eu ainda sou viciado. Jesus está dizendo: vem. Pastor, eu ainda estou enrolado. Jesus está dizendo: vim e estou chamando. Pastor, eu estou todo endividado. Jesus está dizendo: te vi e estou te chamando. Por quê, pastor? Porque Jesus chama. Ele chama para curar depois. Primeiro ele chama. A cura é consequência de eu aceitar o chamado. Eu vou liberar mais uma vez. Ele não cura para chamar, ele chama para. Eu vou de novo. Ele não cura para chamar, ele chama para curar. Olha para quem está do teu lado aí, porque o Espírito Santo vai falar com alguém que está aqui hoje. Diga: Jesus está te chamando. Ele não está te chamando para te expor, ele está te chamando para viver um novo nível. Ele está te chamando para viver uma nova fase. Jesus está te chamando. Ele não chama os curados, ele chama os quebrados. Ele disse: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Eu não sei qual foi a corrente que o diabo colocou e entortou algumas áreas da tua vida, mas Jesus está dizendo: já te vi, e não só te vi, estou te chamando para perto. Eleminaia, Calamandará Sandarábia. Pegue na mão aí de quem está do teu lado, dá uma sacudida nele e diga: ele chama para curar, ele não cura para chamar. Ao chamar, ele está dando uma direção. Vou de novo. Ao chamar, ele está dando uma direção. E quando a gente caminha na direção que ele aponta, o milagre acontece. Eu vim pregar pra gente que Jesus está dizendo: eu sei que tu veio quebrado, eu sei que tu veio com a vida torta, eu sei que tem área da tua vida que você não consegue endireitar, e não é por falta de tentativas, porque você tentou, porque você investiu, porque você tentou fazer, mas a pressão que você sofre no mundo espiritual não te permite fazer. Só que Jesus está dizendo: eu estou te chamando hoje da maneira que você está, porque se você aceitar o chamado, você vai ver coisas extraordinárias acontecer sobre a tua vida. Eu vou liberar mais uma vez. Jesus não chama ou não cura para chamar, ele chama para curar. Ele disse: vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados. Eu vou de novo. Ele chama dizendo: vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados. E aí? E eu vos alivio. Eu chamo, você responde o chamado, e eu reajo o teu chamado te curando. Jesus viu, mas não só viu, Jesus chamou. Afonso, pastor,
Porque quando ele chama para curar, ele chama para libertar. Ela tem que vir da maneira que está, limitada mesmo, encurvada mesmo. E quando ela se apresenta, diz a Bíblia que Jesus fala, e na sinagoga se fala de Deus. Só que ali é o próprio Deus falando. Na sinagoga se estuda a palavra. Ali é o próprio verbo. Eu estou sentindo Jesus aqui. Ele fala porque ele é o verbo. Ele fala porque o verbo organiza o caos. Eu vou de novo. Ele olha para ela e fala. E o que ele fala? Mulher, está livre desse mal. Vou de novo. Mulher, está livre desse mal. Vou de novo. Mulher, está livre desse mal. 18 anos acorrentada, segundo o próprio Jesus. 18 anos aprisionada. Mas Jesus chamou porque viu. E porque chamou, está dizendo: está livre. Está livre. Está livre. Pegue na mão de quem está do teu lado e diga: ele está te dando liberdade hoje. Diga: Jesus está falando para o mundo espiritual. O que pesava sobre a tua vida, limitando a tua visão, limitando a tua vida, Jesus está dizendo: eu estou te libertando. Eleba. Eu não sei se você crê, mas eu senti algo de Deus aqui. Enquanto eu estou pregando, enquanto essa palavra está sendo liberada no mundo espiritual, eu acabei de ouvir um grito de derrota. Eu vou de novo. Enquanto eu estou pregando, há um grito no mundo espiritual. Demônios estão dando grito de derrota. Agora, eu não sei em qual área a tua vida está torta por causa de ataques espirituais, mas há uma ordem do verbo encarnado. Qual? Está livre. Está livre. Está livre. Olha para quem está do teu lado e diga: se ele falou, vai se cumprir. Diga: se ele ordenou, vai acontecer. Alguém está de mão levantada? Por quê, pastor? Porque João disse no capítulo 1 do Evangelho do João, ele disse: no princípio ele era o verbo estava com Deus, o verbo também era Deus, e nada do que foi feito sem o verbo se fez. Ele tem o poder de trazer a existência ao que não existe. Ele dá a ordem e o que era treva se transforma em luz. Ele dá a ordem e há separações entre terra e expansão. Ele dá a ordem e limita os mares. Olha para quem está do teu lado aí e diga: ele deu a ordem nessa noite. E se tinha algum demônio aprisionando alguma área da tua vida, se prepare, porque esse culto não é comum. Ele está dizendo: está livre, está livre, está livre, está livre, está livre, está livre. Correntes estão se arrebentando agora. Cadeados estão sendo abertos agora. Meu Deus, eu estou sentindo. Pastor Afonso, ele vê, ele chama e ele dá uma ordem no mundo espiritual: está livre. A ordem é no espiritual. O corpo ainda reflete o peso que essa mulher carregava durante 18 anos. Ele dá a ordem, mas ela permanece encurvada. Está no texto que ela só vai se endireitar depois dele impor as mãos. Por quê, pastor? Porque o que ela sofre no corpo é reflexo do ataque que ela sofre no espiritual. Então Jesus está dando uma ordem para o mundo espiritual. O mundo espiritual não é visível, mas ele está dizendo: já está livre, já está pronto. Eu vou de novo. Jesus está dizendo: até parece que não, mas no mundo espiritual eu já agi. Os teus olhos ainda não viram,
a tua mão ainda não apalpou, os teus pés ainda não pisaram, mas Jesus está dizendo: está pronto, já fiz, já está preparado, já liberei a ordem. Alguém pegou, eu vou de novo. Alguém não consegue entender, mas Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, no verso 9, está escrito: as coisas que o olho não viu, ouvido não ouviu, e que não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado. Paulo não disse, irmã, vou preparar. Paulo disse: está pronto, ele já fez. No mundo espiritual já está preparado. Olhe para quem está do teu lado, por favor, e diga: quem sabe no presente você não está vendo nada, mas no mundo espiritual essa promessa já foi liberada. Se tem duas mãos para levantar, levante, porque eu vim pregar para gente que ainda não viu as coisas acontecer, mas que Jesus está dizendo: eu já preparei, eu já preparei teu amanhã, eu já preparei teu futuro. O teu futuro já está preparado. Meu Deus, eu tenho um irmão que é pastor, e ele foi o meu primeiro pastor. E eu lembro que eu estava todo envolvido, né, irmão? Até o tutano, tudo errado na minha vida. Eu lembro de uma das vezes que ele me visitou e alguém ligou para ele. E quando ligaram para ele, perguntaram por mim. Ele disse: ele está aqui do meu lado. Eu todo enrolado, drogado, viciado, todo enrolado. Ele disse: é um grande pregador da palavra, todo encurvado, todo torto. Mas no mundo espiritual ele já tinha entendido uma coisa: Deus já liberou. Foi de novo, no mundo espiritual ele entendeu que Deus já havia liberado. Quando a esposa de Jó olha para ele e diz: Jó, amaldiçoa o teu Deus e morre. Por quê? Porque tu perdeu bens, perdeu filhos, perdeu negócios, perdeu amigos, perdeu saúde, só sobrou lixo e o caco de telha. Jó vai olhar para ele e vai dizer: tu fala como uma louca. Recebi o bem de Deus, não vou receber o mal. E por que Jó tem tanto equilíbrio emocional? Porque ele tem uma certeza. Qual? Eu sei que o meu Redentor vive, e que de certo ele se levantará. Segure na mão de quem está do teu lado, a gente vai encerrar. Dá uma sacudida nele aí e diga: ele já fez no mundo espiritual. Essa empresa prosperando já está liberada no mundo espiritual. Essa família sendo referência na Maré já está liberada no mundo espiritual. Esse filho sem o fuzil, carregando a Bíblia nas mãos, já está liberado no mundo. Mas pastor, eu estou vendo algo torto ainda. Você vê o que é comum, Jesus já liberou no mundo espiritual. Ai, irmão, não sei se você está sentindo o que eu estou sentindo aqui, mas enquanto eu estou pregando, pastor Afonso, o Espírito Santo me conduz, me impulsiona a dizer que tem gente que entrou nesse culto com uma área torta, enfermo em algumas áreas, e isso tem origem espiritual. Mas assim diz o Senhor: eu quebro o diagnóstico do médico. Elebaraçá. Se tem 3 crentes de guerra, por favor, entra comigo. Tchuminaia. Porque enquanto eu estou dando a ordem no mundo espiritual aqui, Jesus está entrando e acessando os órgãos necessários. As células vão voltar para o seu lugar. Ele está agindo na saúde de alguém. Eu não tenho medo de profetizar, porque eu sei no nome de quem eu profetizo. Ele está dizendo: eu estou organizando a tua saúde. Enquanto eu estou pregando aqui, tem milagre acontecendo agora. Meu Deus, escute, eu encerro. Jesus viu, Jesus chamou, Jesus falou.
E depois de Jesus falar, Jesus tocou. Eu gosto aqui, irmã, porque o texto é específico e é Lucas, o médico, quem diz que ela não podia de forma alguma se endireitar. Posso liberar de novo? Ela não podia de forma alguma se endireitar, mas ela foi chamada, foi vista, chamada, recebeu uma palavra. E o texto diz: depois que Jesus impôs as mãos. Está no texto, Afonso, não estou forçando. Depois de Jesus tocar, o que estava torto, eu vou de novo. Depois de Jesus tocar, o que estava torto se endireitou. O toque de Jesus corrige o que a vida entortou. Olha para quem está do teu lado. Diga: o toque de Jesus tem o poder de corrigir o que a vida entortou. Ela é baraia. Imediatamente, Afonso, ela não precisou fazer tratamento de fisioterapia, ela não precisou fazer adaptação, não. Depois do toque de Jesus, o que ela não podia se tornou possível em ela. E ela fazer. Olhe para quem está do teu lado, por favor, porque eu vim liberar essa palavra para alguém. E diga: depois do toque, o que você não podia, Ele está te autorizando. Não, olha para quem está do teu lado e diga: depois do toque, você pode. Depois do toque, as coisas mudam. Depois do toque, o que você não poderia fazer há 18 anos, Ele está dizendo: eu estou te pastor, eu estou com a minha vida sentimental torta há muito tempo, não consigo endireitar. Já tentei, fui decepcionada. Já tentei, fui decepcionado. Já tentei de novo, fui frustrado. Estou torto. Jesus está dizendo: estou tocando. E a partir de agora, você pode o que você não poderia fazer. Ai, levanta as tuas duas mãos. Há um semáforo no meio da amor e fé. O sinal está verde. E Jesus está dizendo: eu te autorizo a viver o que você não podia. Alguém levantou as mãos? Eu te autorizo a viver o que você não podia. Está liberado. Está liberado. Está liberado. Está liberado. Está liberado. Qual é a profecia, pastor? É para amanhã? Não, é para hoje. É imediatamente. Tem milagre acontecendo agora. Tem milagre acontecendo agora. Sente o toque da mão de Jesus sobre a tua vida aí agora. Meu Deus. O toque de Jesus te dá liberdade de fazer o que você não podia. Vou de novo. O toque de Jesus te autoriza, te liberta para viver como você não podia viver. Encerra e a irmã canta. Afonso, eu não passava 2 horas sem cheirar uma carreira de cocaína. Eu cheirava ao ponto de dar princípio de overdose. E quando eu acordava, a primeira coisa que eu fazia era cheirar cocaína de novo. Alguém dizia: por que tu não sai dessa vida? Eu dizia: porque eu não posso. Você é tão legal, porque você não abandona esse vício? Eu dizia: porque não dá. Aí um dia Jesus me achou. Um dia Jesus me chamou. Um dia Jesus falou. Até o dia que Ele me tocou. Quando Jesus me tocou, eu lembrei daquele louvor: Jesus é a dose mais forte. Porque a partir do toque de Jesus, o que eu não conseguia dizer não, Ele dizia: eu te autorizo, eu te dou liberdade para dizer não para aquilo que você não podia. Só segure na mão de quem está do teu lado. Meu tempo foi embora. Segure na mão dele, sacode e diga: Jesus está te autorizando. Diga: Ele está te dando liberdade. Diga: o que estava torto vai endireitar
porque a mão dele desceu na amor e fé, e está dizendo: eu te liberto de toda a corrente que Satanás te aprisionou, porque para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer toda a obra do diabo, porque verdadeiramente eu estou sentindo a graça do Espírito Santo. Tem 3 crentes de guerra comigo. Por favor, abra a tua boca e libera o melhor glória que você puder, porque enquanto a igreja está adorando, cadeias estão caindo. Enquanto a igreja está adorando, correntes estão sendo arrebentadas. Enquanto a igreja está adorando, a liberdade está chegando. Bate no peito e diz: eu posso. Não, mas diga com autoridade, diga: eu posso, porque Jesus me tocou. E o toque de Jesus me autoriza a viver de uma maneira que eu não podia. Você consegue levantar as 2 mãos e aplaudir a Jesus? Agradeço a oportunidade.